Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que culto maravilhoso que participamos agora da ceia do Senhor e vivendo o dia da ressurreição, né, celebrando a ressurreição. E para nós que temos essa fé em Cristo Jesus, é maravilhoso saber que nós não cultuamos um Deus morto, né, alguém que não tem mais poder para realizar nada. Nós estamos cultuando a um Deus vivo, né? Que maravilhoso é ter essa certeza. E como diz o cântico tão cantado, porque Ele vive, nós podemos crer no que vem pela frente, né? No amanhã, sabendo que Ele está no controle das nossas vidas, né? Então eu espero que você tenha sido edificado nesse culto e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa palavra, nosso estudo de evangelismo, e nós vamos continuar falando sobre a ressurreição, sobre, né, a fé, sobre como transmitir isso para as pessoas, essa bênção que nós temos de crer em Cristo Jesus e poder transmitir isso. É o objetivo de Deus. Deus nos permite participar dessa obra, né? Então, irmãos, na semana passada nós falamos sobre a apresentação do Evangelho. Então nós começamos a evangelizar depois de nós construirmos um relacionamento, um momento de amizade, né? O Fernando e a Esther aí estão presentes, legal, sejam bem-vindos aí à aula. Conforme você for conectando, vai dando um alô aqui no chat, tá bom? Então, começando a evangelizar, nós vimos, né, o Evangelho aí na palma da mão, onde nós podemos memorizar com mais facilidade, olhando aí os tópicos onde nós falamos da graça, do homem, da condição do homem, da posição de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, que Cristo fez, e nós falamos até Cristo, né? Então, só recapitulando rapidinho aqui, falando da graça, né? O dedo polegar aí, o que aponta para cima, que é a ação de Deus, né? O céu é um presente de Deus para nós, pois nós não merecemos, não temos condições. Elton e Ana, bem-vindos aí à aula, né? Nós não temos condições de ganhar isso, de conquistar o céu, não por obras, né? O homem é pecador, nós vimos isso, né? O dedo indicador aí, o homem com o sinal de acusação, né? O pecado nos acusa, o Satanás nos acusa, né? E definimos o pecado, falamos como o homem é pecador, não há como conciliar aí, conseguir a salvação por causa disso, né? Depois mostramos, né, como Deus reage a essas coisas, os atributos de Deus. Falamos de dois atributos que são aí principais para nós apresentarmos o Evangelho, que é o amor de Deus, a misericórdia, e Deus não sendo amor, Ele não quer nos punir, mas o outro atributo de Deus, que é a justiça, exige a punição pelos pecados que foram cometidos. Então Deus, aparentemente, está num dilema, mas Ele é toda a sabedoria, Ele é o dono de toda a sabedoria, então Ele resolveu, Ele determinou que através de Jesus Cristo que seríamos salvos, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós seríamos salvos. Então, queridos, falamos também aí da obra de Cristo, né? Aí levando em conta também que Deus é o maior dedo das mãos, é o dedo médio, né? Então ele é aí que representa Deus. Cristo é o dedo anelar, né, que é o dedo da aliança. Cristo é o noivo, nossa igreja somos a noiva. E vamos recapitular aqui. Quem é Cristo? Cristo infinito, Deus homem. Deus homem. Vamos
enfatizar sempre isso, porque é isso que Cristo é na sua totalidade, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, né? Não vamos tirar nenhuma característica da pessoa de Jesus, como fazem as seitas, como fazem os ensinamentos enganosos. E o que ele fez? Ele morreu na cruz para pagar por nossos pecados. Aí vem a vitória. Ressuscitou dos mortos. Se ele não ressuscitasse, nada disso poderia se tornar realidade. Então, ressuscitando, ele comprou um lugar no céu e nos oferece gratuitamente. Né? Olha que bênção. Então, se nós formos ver, a morte mostra o amor de Jesus por nós, mas a ressurreição mostra a vitória desse amor. Então, o amor levou Cristo à cruz, mas a ressurreição mostra que aquilo que Jesus fez trouxe vitória. Então, a nossa vitória, a vitória que nós podemos realmente celebrar nesse dia, no dia de Páscoa, é que ele ressuscitou e a vitória sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre o homem. A morte, quando nós falamos aqui, nós estamos falando da morte eterna, separação total de Deus. Não é? Então, quando nós levamos isso em conta, nós sabemos que Cristo, né, só um adendo aqui, eu vou puxar aqui a webcam para falar para vocês. Irmãos, quando Jesus morreu, a morte, vamos personalizar a morte, né, como se fosse uma pessoa. Lembra aquela caracterização da morte, aquela senhora com aquele capuz, com a foice na mão? Vamos imaginar que a morte realmente seja aquilo, né? Uma caracterização. Então a morte como pessoa, veja bem, ela tinha legalidade sobre o quê? O pecado. A Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte no mundo. A morte só tem poder por causa do pecado. Então a morte só pode levar a vida de alguém que é pecador. Quando nós cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, e nós cremos nisso, que Jesus, ele não é pecador. Ele não pecou jamais, ele é perfeito. Ele é o perfeito Deus, homem, o homem perfeito. E quando Jesus morreu na cruz, é como se a morte tivesse praticado uma ilegalidade. É como se ela tivesse cometido um erro enorme. Ela tomou a vida de alguém sem pecado. Ela não poderia fazer isso, ela só pode ter legalidade sobre aquele que tem pecado, aquele que é pecador. Então, quando Jesus morreu, ele praticamente decretou a derrota da morte. Praticamente não, ele decretou a derrota da morte, porque a morte fez algo ilegal. Ela não poderia, ela não tinha direito de fazer isso. Então, ela foi condenada. Por isso que Paulo fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vitória. Então, essa que é a essência da nossa vitória, é que Cristo venceu a morte, porque a morte fez algo errado, ela não podia. De certa forma, a morte foi iludida. Né? E aí, também, aquele que tinha poder sobre nós pelo pecado, Satanás, também foi derrotado. Ele que é a razão de entrar o pecado na existência, ele é o autor, o primeiro a se rebelar, ele foi derrotado também, porque Jesus Cristo venceu ele na cruz, morrendo e vencendo a morte. Então, queridos, essa é a nossa alegria, a nossa maior vitória, é que nós temos a certeza de que Jesus venceu totalmente a morte. Rita, bom dia, está aí na sala também. Quem mais? Vamos ver aqui. Humberto, bom dia, Humberto e a Vanessa. Deus abençoe aí vocês. Tá? Então, irmãos, é isso que nós temos que ter em mente quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas. Essa alegria, essa certeza. Por isso que eu tenho certeza que vou morar no céu. Porque Jesus venceu a morte. A morte física, eu posso passar por ela. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos passar pela morte física. Mas a morte espiritual, ela foi vencida. E tem mais, a morte física também, ela vai ser vencida.
Porque a palavra de Deus diz que nós ressuscitaremos na volta de Jesus. Então nós teremos um novo corpo. Então o nosso corpo será a semelhança do corpo de Jesus. Lembra que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em carne e osso. Era um ser real, não era um fantasma, não era um espectro, não era um holograma, não era um ser apenas espiritual. Lembra que ele comeu com os discípulos, lembra que ele pediu para que tocassem nele, né, e visse as marcas das suas mãos. Veja bem, Jesus está lá no céu, com o corpo glorificado, mas as mãos dele estão marcadas, tem a marca da cruz, está nele, né, ele está marcado. Né? Então, Jesus, nós vamos ser como ele. Então essa é a garantia da nossa vitória. Então, ao evangelizarmos, né, o Espírito Santo que enche o nosso coração desse gozo, dessa alegria. Porque evangelizar não é apenas repetir ou ensaiar. O que nós estamos ensinando para vocês é uma estratégia, mas ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser real. Né? Só um minutinho. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser real. Porque senão não há efetividade, o Espírito Santo não vai agir aí nessa forma, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora o que nós falamos dos 5 pontos, agora nós vamos falar do ponto que é como receber o presente da vida eterna. Como é que nós vamos mostrar para essa pessoa como receber esse presente? Então está aí representado pelo dedo mínimo, o menor dedo das mãos, porque a fé ela é pequena como um grão de mostarda, né? A fé, nós temos pouco, a nossa fé não é tão grande, mas mesmo pequena, nós podemos alcançar a vida eterna. Então vamos lá. A fé, nós vamos mostrar para a pessoa, né? Só voltando aqui um pouquinho, para vermos a transição quando nós falamos de Cristo. Né, tem uma transição, né? Nós vamos falar da ilustração do registro dos pecados, né? Usando aquela ilustração que nós já mostramos para vocês. Né? Rosali entrou na sala. Bom dia, Rosali, Deus abençoe. Jesus ressuscitou, isso aí, Deus abençoe. Então, quando nós falamos de Cristo, terminamos, né? Falamos que Jesus nos deu o presente. Então o que nós vamos dizer? Esse presente é recebido agora pela fé. É a forma que nós temos para receber o presente da vida eterna. Não há outra maneira de se receber o presente da vida eterna. Então, para nós explicarmos o conceito de fé, um conceito correto de fé, nós vamos primeiro mostrar o que não é fé. Nós vamos explicar para a pessoa o que não é fé. Então, o que não é fé? Não é mero conhecimento intelectual. Ou seja, lá em Tiago 2,19 diz que até os demônios creem em Deus, creem em Jesus. Mas por que eles creem? Porque eles têm um conhecimento intelectual. Eles têm o conhecimento. Quando você pega aquela passagem do endemoniado gadareno, por exemplo, você vai ver que assim que Jesus desce do barco, aquele endemoniado, ele corre aos pés de Jesus, impulsionado pelos demônios. E os demônios, pela boca daquele homem, perguntam: o que vieste fazer aqui, Jesus, Filho de Deus? Veja bem, olha o que os demônios falam. Falam, Jesus é o Filho de Deus. Eles sabem, eles têm conhecimento. Satanás sabe, o reino espiritual sabe. Mas esse tipo de fé, esse conhecimento intelectual, não produz salvação. Veja bem, o demônio não é salvo simplesmente porque sabe quem é Jesus. Ele conhece e treme, diz lá em Tiago. Né? Então, quando uma pessoa ela diz que conhece Jesus, precisa saber que tipo de conhecimento é esse. Conhecer Jesus apenas como um personagem histórico, um personagem relatado pela história, não produz vida eterna, não produz salvação. Então você vai explicar isso para a pessoa.
E eu uso sempre uma ilustração, por exemplo, de pegar um personagem histórico, como Dom Pedro I, por exemplo. Fala, você conhece Dom Pedro I? Eu falei, conheço. Você já viu ele? Não, mas por que você sabe que ele existiu? Eu falei, pela história. Então, a história conta, a história tem registros. Só que isso muda alguma coisa na sua vida? Não. O fato de você conhecer Jesus pelos registros históricos não muda nada na sua vida. Isso não é fé que produz salvação. Tá? Então, o que a maioria das pessoas tem é um conhecimento intelectual. E esse conhecimento intelectual não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Outra coisa também que não é fé salvadora é aquela fé temporária. O que é fé temporária? Aquela fé em momento de crise, em momento de uma dificuldade, ou que você ou a pessoa se apega a Deus porque está doente, porque está com um problema financeiro, ou porque tem algum problema na família. Então ela pede oração para poder que Deus resolva. Então, aí resolveu o problema, se esqueceu de Deus. Ou quando você vai fazer uma viagem, olha Deus, me guarda nessa viagem, por favor, eu vou estar indo para uma viagem longa. Chegou lá, esqueceu, nem lembra de agradecer. É uma fé temporária, uma fé que tem começo, meio e fim. Né? Apenas para que alguma necessidade, alguma situação seja resolvida. Esse tipo de fé, além disso, é uma fé egoísta, né? Porque só pensa em Deus no momento da dificuldade. Mas também ela não salva ninguém. É uma fé apenas por um tempo, tá? Então, você vai explicar o que não é fé, para que caia conceitos enganosos, errados, do que a pessoa pensa do que é fé, tá? Mas qual é a verdadeira fé? A verdadeira fé que produz salvação. Aí você vai explicar que a verdadeira fé salvadora é confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Né? Então vemos aí, Atos 16:31. Paulo diz ali ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, né, e a tua casa. Se os demais membros da tua casa também crerem, eles também serão salvos. Ou seja, Paulo está dizendo, todo mundo que crê, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, somente nele, ele tem a vida eterna. E nós falamos aqui, tem que enfatizar bem, confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Por que dizer isso, confiar somente em Jesus? Porque ao longo da nossa apresentação, se vocês perceberem, nós estamos desconstruindo, não é uma palavra bonita que se usada hoje, mas para mim é destruir mesmo. Então nós estamos destruindo conceitos errados de que a pessoa, para ser salva, precisa fazer boas obras, confiar, ou seja, confiar no seu eu, no que você pode fazer, no que você realiza. Não é? Ou seja, a salvação é um mérito teu, e não é. A Bíblia fala exatamente o contrário. A nossa salvação é única e exclusivamente pela graça do Senhor. Então, você vai dizer a pessoa confiar somente em Jesus, para que ela tire a confiança de tudo aquilo que ela possa ter em outra pessoa ou em si mesmo, ou em uma outra forma de salvação. Por isso que nós utilizamos aqui a ilustração da cadeira. Fica difícil aqui pelo vídeo nós exemplificarmos, mostrarmos como é a ilustração da cadeira. Quem estava na sala de aula na última vez que nós pudemos nos reunir, lembra que eu fiz essa ilustração, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui para que aqueles que não estiveram possam lembrar, tá? Mas a ilustração da cadeira é você pegar realmente uma cadeira, né, e mostrar, perguntar para a pessoa, olha, você crê que essa cadeira existe? Ela vai olhar e falar, eu creio. Falei, por que você crê? Porque eu estou vendo.
né? Eu estou vendo, visualizando essa cadeira. Pois bem, agora, você fala, você crê que essa cadeira pode suportar o meu peso? Né? Ou o teu peso? É, acho que creio, né? Às vezes você até já sentou nessa cadeira, tem aquela brincadeira, você é muito gordinho, não sei não, né? A gente brinca um pouquinho, mas você olha aquela cadeira e fala, você crê que ela pode suportar o meu peso? Fala, eu creio. Fala, mas como eu provo que eu creio nessa cadeira? Como é que eu provo? É obviamente sentando. Então você vai lá, senta cuidadosamente na cadeira. Né? Porque se você diz, eu creio que ela suporta o meu peso, mas prova, sentando nela, não. Você está provando realmente que crê? Não. A fé, ela tem que ser prática. Aí que está o ponto. Né? A fé, realmente, quando eu digo que eu confio somente em Jesus, aí tem que vir o quê? Ações. Então você está mostrando isso para a pessoa. Que há uma ação que tem que ser feita para provar que existe a fé. Por isso que há uma aparente contradição no texto lá de Paulo, em Efésios, que fala da salvação, né? Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, quando fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Tiago fala lá que no texto de Tiago que a fé sem obras é morta. Você tem que provar a tua fé através das obras. Não há contradição, apenas enfoques diferentes. O que Tiago está mostrando é que a fé que nós professamos em Cristo, ela nos leva a ter uma prática. Ok? Então, se eu digo que eu tenho fé somente em Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso através das minhas ações e atitudes. Então, na ilustração da cadeira, o que vai acontecer? Eu vou mostrar que eu creio naquela cadeira quando eu sento nela, eu tomo uma ação. Eu sento, sentei, e aí o que eu faço? Levanto os meus pés e pergunto, quem é que me sustenta agora? Obviamente a cadeira. Enquanto eu estava de pé, quem é que me sustentava? Eu mesmo, as minhas próprias pernas. Então, aí você vai fazer essa analogia com a pessoa. Olha, é a mesma coisa. Vamos supor que Jesus seja essa cadeira. Né? Eu provo realmente que eu confio somente em Jesus quando eu, entre aspas, né, sento em Jesus, sento naquela cadeira que simboliza Jesus. E aí o que acontece? Quem passa a sustentar a minha vida, em quem eu passo a confiar que vai me levar para o céu, não é mais as minhas obras, não é mais as minhas pernas, os meus méritos, mas eu passo a confiar em Jesus, no que Jesus fez, no que Jesus realizou. O que Jesus fez? Nós mostramos lá. Ele morreu na cruz do Calvário, né? E ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou para nos comprar um lugar no céu e está nos oferecendo gratuitamente. Então, na ilustração da cadeira, você vai mostrar que a fé ela tem que ser prática, tá? E nessa praticidade nós estamos buscando o quê? Uma decisão. Aqui nós já estamos levando a pessoa para uma decisão, né? Que ela tem que tomar uma decisão. Ela pode sim rejeitar? Pode. Depende. Todos têm livre-arbítrio. Ela pode rejeitar sim sentar na cadeira? Pode. Mas nós estamos deixando bem claro que é necessário o quê? Uma decisão. Ok? E depois você vai usar também a ilustração da mão do mendigo. O que é essa ilustração? Essa ilustração é mais fácil de a gente mostrar aqui. Então, você conta para a pessoa o seguinte, imagine um mendigo, né, que está lá na rua. Um mendigo geralmente é uma pessoa que está ali maltratada, suja, cheirando até mal, né, uma pessoa abandonada, uma pessoa que não tem cuidados de ninguém.
né? De repente aparece um rei, né? Quem seria esse rei? É o próprio Jesus, né? Aparece um rei e está trazendo um baú de muitas coisas preciosas, uma riqueza, né, grande de ouro, muitas riquezas. E chega esse rei na frente do mendigo e oferece para ele esse baú cheio de riquezas. O que o mendigo ali, sentado no chão, o que ele tem que fazer? Ele olha, como é que ele reage, né? Quando ele vê aquele rei, provavelmente vestido de roupas bonitas, bem arrumado, e aquele baú reluzente de riquezas, o que o mendigo tem que fazer? O rei, eu quero te dar isso aqui. Eu quero te dar. O que o mendigo tem que fazer? Tem que ficar perguntando, por que você quer fazer isso? Qual é a razão? Tem alguma segunda intenção? Não, um mendigo, o que ele faz? Estende as mãos e pega. Aquilo pode mudar a sua vida completamente. Irmãos, isso é o que acontece quando acontece e aconteceu comigo e aconteceu com você. Quando você não tinha Jesus, quando eu não tinha Jesus, nós éramos esse mendigo, né? Sujo, maltratado, descuidado por causa do pecado. Toda a deformidade que o pecado pode causar na vida de alguém, nós estamos assim espiritualmente. Talvez fisicamente, exteriormente, nós estivéssemos bem, estou ali bem arrumado, uma boa situação financeira, mas espiritualmente nós éramos o quê? Um mendigo. O pecado, até o cheiro do pecado incomoda a Deus, mas o Rei Jesus chegou diante de nós, e é essa mensagem que você está levando para as pessoas. O Rei Jesus, ele chega diante de nós e oferece essa riqueza. Qual é essa riqueza? A vida eterna. Olha que maravilha, que tremendo. É você poder mostrar isso para a pessoa, exemplificar isso para a pessoa. Né? O que você fez? Eu estendi a mão e eu recebi pela fé. Esse estender as mãos é receber pela fé. Então, a ilustração da mão do mendigo, ela mostra o quanto era o nosso estado de depravação, e agora nós recebemos a graça de Deus, essa riqueza que é a vida eterna, pela fé. Não preciso fazer nada. O Rei me ofereceu gratuitamente. Eu não tenho que fazer boas obras, eu não tenho que merecer, eu não tenho que começar a praticar coisas que venha que eu possa merecer aquilo que está sendo me ofertado. Amém? Olha que tremendo. Só que aí vem a outra ilustração, que é a razão de obedecer. Qual é a razão? Qual é a razão? É gratidão. Tá? O Humberto está aqui dizendo: vivemos em dia onde as pessoas estão mais generosas por essa situação. Quando tudo passar, deveria continuar. Jesus é o caminho. Amém. Isso aí, Humberto. Nós temos que realmente continuar crescendo nesse intuito de levar as pessoas à palavra de Deus e ajudar na prática, né? Com boas obras. Agora vem a razão, encaixou direitinho. A razão de obedecer. Por que que agora eu obedeço? Se eu não tenho que fazer boas obras para ganhar o céu, mas por que eu obedeço? Eu quero obedecer a palavra de Deus. Por quê? Por que eu quero agora andar segundo a palavra de Deus? Por gratidão. Veja bem, eu não pratico boas obras para ganhar o céu. Eu agora vou praticar as boas obras porque é a minha maneira de dizer para Deus obrigado. Olha como é diferente. Olha como a motivação da nossa obediência a Deus é diferente. Né? As demais seitas ou religiões, elas obedecem a Deus por medo. Você sabia que, por exemplo, no islamismo, os muçulmanos, eles querem obedecer ao Corão por medo de Alá. Eles têm medo, porque para eles, na cabeça deles, Alá é um Deus vingativo, é um Deus só há juízo. Alá, ele está só nos vigiando
para nos pegar no erro e nos punir. Essa é a cosmovisão deles. A nossa é diferente, é de um Deus misericordioso. Tanto é que Jesus nos ensina, na oração que ele nos colocou como um parâmetro, a oração do Pai Nosso, como Pai Nosso. A primeira coisa que nós falamos, Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Nós agora temos um relacionamento de pai e filho. Então Jesus, ele, na sua graça, na sua misericórdia, nos trouxe esse relacionamento de pai e filho com Deus. Um muçulmano jamais pensaria, né, e pode chamar Alá de pai. Não estou desrespeitando Alá. Ele vai me punir por causa disso? Não. Ele não pensa nisso, mas nós podemos, pai, papai, Abba Pai. A palavra Abba Pai é paizinho, é a maneira carinhosa, como hoje nós falamos, papai, né? Papaizinho, aquela maneira carinhosa. Então nós podemos chamar o nosso Deus de Pai e dizer a Ele, Pai, obrigado. E como eu digo obrigado? Obedecendo. É com práticas, é com obras, sim, boas obras. Jesus disse, lá no Sermão da Montanha, que os homens deviam sim ver as nossas obras, nossas boas obras, mas para que glorificasse ao nosso Pai que está no céu. As boas obras que nós fazemos não é para que a gente possa se orgulhar e viver com soberba, eu faço, eu sou bom. Não, as boas obras são para mostrar o quanto é bom o nosso Pai. Nós direcionamos para Ele toda a glória, toda a honra. Então a razão, você vai explicar para essa pessoa, eu obedeço o Evangelho, eu obedeço a palavra, eu ainda falho, eu ainda sou pecador, eu ainda tenho momentos da minha vida que eu falho, mas eu busco a presença de Deus, eu busco a comunhão com Deus, com Jesus, para dizer o quê? Obrigado. É por isso que eu obedeço. É para que eu possa dizer obrigado. Eu sempre uso uma analogia, né, que você também pode usar. Por exemplo, qual é a melhor forma de um filho dizer obrigado ao pai? É na obediência. O que adianta, o filho desobediente ou a filha desobediente chegar no dia das mães ou no dia dos pais e levar um belo de um presente para o pai e a mãe, mas durante o ano todo é um filho que não obedece, um filho que só dá dor de cabeça, que só dá tristeza? O que adianta? Você acha que o pai ou a mãe prefere ganhar um belo de um presente no dia dos pais e da mãe ou que o filho obedeça? O que o pai mais deseja é a obediência. É a melhor forma de se dizer obrigado. E no Velho Testamento, também tem uma passagem que exemplifica isso. Quando Deus fala para Saul através de Samuel, eu desejo obediência e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus ele se agrada muito mais da obediência da sua palavra do que se nós ficarmos sacrificando, ficar fazendo coisas mirabolantes, ficar inventando moda, ficar inventando rituais, e nós esquecemos do principal, que é a obediência. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos sendo gratos a Deus. Amém? Queridos, nós chegamos aqui no ponto que nós terminamos a apresentação do Evangelho. Esse é o último ponto. Tá? Vamos relembrar aqui então. Nós falamos da graça, nós falamos da condição do homem, nós falamos da condição de Deus, como Deus está envolvido aí nessa situação. Falamos de que, irmãos, nós chegamos num ponto em que nós precisamos buscar uma decisão. Então você lembra
quando nós falamos lá no início que evangelizar é como se fosse, vou pegar só um minutinho aqui. Eu falei lá, né, ou seja, como é que eu consigo entrar no assunto? Como é que eu consigo levar a conversa para a hora que eu posso falar do Evangelho? Então nós vimos na introdução que nós vamos conhecer a pessoa na vida secular dela, nós vamos falar um pouquinho da nossa igreja, nós vamos dar o nosso testemunho pessoal. Aliás, eu pedi para que você escrevesse o testemunho, não recebi de ninguém até agora, então estou puxando a orelha aí, pessoal, fazer essa liçãozinha de casa aí, tá bom? Manda pra gente. É você construir um caminho de amizade. Com as duas perguntas de diagnóstico, você vai descobrir se essa pessoa precisa ou não daquilo que você está querendo oferecer, que é a vida eterna, e através disso saber também no que ela crê. E aí você decolou, você conseguiu entrar na conversa no nível espiritual. Então você decolou. E você, na apresentação do Evangelho, você manteve o avião em voo. Isso não é difícil, não é? Você você está mantendo o avião em voo, falando do Evangelho. Você falou da graça, você falou do homem, você falou de Deus, você falou de Cristo, você falou da fé. Agora que o avião está lá em cima, chega uma hora que você vai ter que pousar. Então, nesse pouso, agora nós vamos buscar o que? Uma decisão. Aí é a maior dificuldade. As pessoas não sabem, muitas vezes, aonde deve pousar, em que momento deve começar a pousar. E aí vem a decisão. Então nós vamos falar agora de como pousar. A decisão, começando a pousar. Ok? Então, porque ela vai mostrar se aquilo que você falou para a pessoa foi entendido. Então, você vai fazer a pergunta qualificadora. Qual é a pergunta? Isso faz sentido para você? Tudo que eu falei fez sentido para você? Esse ponto, eu vi que destaquei aí, esse ponto é importante. Eu coloquei aí bem ressaltado. Por quê? Porque você vai descobrir se a pessoa entendeu, né? Se você fez uma boa apresentação, se você foi claro ali, veja bem, às vezes, já aconteceu comigo, eu esqueci talvez um versículo ou uma ilustração. Isso não compromete tudo que você fez, tá? Mas geralmente a pessoa ela vai dizer sim, não, fez sentido para mim, né? Mas caso haja dúvida, você não deve ficar nervoso, não deve ficar inseguro, não, de forma nenhuma, tá? Você não precisa se preocupar. Caso haja dúvida por parte da pessoa, então você vai fazer a seguinte estratégia, você vai retornar com a seguinte argumentação. Falou, né? Fez sentido, sim. Então, faz sentido para você que o homem é pecador? Sim, faz sentido. Faz sentido para você que Deus é amor, mas precisa punir o pecado? Né? Fez sentido para você que Cristo resolveu esse problema? Né? Você falou como esse problema foi resolvido. Né? Faz sentido para você que é pela fé que alcançamos o presente da vida eterna? Né? Então você vai obter uma resposta positiva ou não. E se teve a resposta negativa, você volta, né? Cada ponto ali do Evangelho e pergunta, fez sentido para você? Né? A pessoa vai lembrar, com certeza ela vai lembrar. Então, feito isso, você tem uma pergunta que foi qualificadora e agora você vai fazer aquela pergunta que não quer calar, que é a pergunta, né? Essa é a pergunta de decisão, né? Gostaria de receber o presente da vida eterna agora. Veja bem, é agora, não é depois, tá? Agora. E aqui, meu querido, você vai receber duas possibilidades, sim ou não.
Vamos levar em conta que foi o não. Ah, você vai ficar triste? Vai. Fez aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Tá? Nós podemos fazer mais alguma coisa? Claro, orar. Nós podemos orar para que essa pessoa possa, aquilo que você falou, a semente que você passou para ela possa germinar, tá? E eu vou aqui dizer para você o seguinte, olha, a minha experiência, não desanime, se você lançou, o meu testemunho é o seguinte, eu tive contato com o Evangelho a primeira vez, o Evangelho mesmo como nós conhecemos, aos 16 anos de idade. Mas uma semente foi lançada, não nessa estratégia toda que nós estamos estudando, mas de outra forma, porque essa estratégia não é a única, tá, irmãos? É que é uma, mas existem outras. Eu já tive contato com outras, mas dentre as outras que eu conheci, ainda prefiro essa, porque para mim ela é mais completa e eu me adaptei e me identifiquei mais com ela. Mas, veja bem, aos 16 anos, mas eu fui me entregar a Jesus Cristo aos 19. Por quê? Porque naquele momento eu não queria. Mas ficou a semente lá. Aquela semente, o Senhor Espírito Santo foi trabalhando ao longo da minha vida. Não é? A nossa vida muda, as circunstâncias. E às vezes Deus usa certas circunstâncias para nos fazer lembrar da palavra. Tenho certeza que alguns de vocês já devem também um testemunho parecido. Você ouviu um evangelho a primeira vez, você rejeitou. Mas depois de algum tempo, Deus teve ainda misericórdia e graça. E você ali, através de um problema, de uma dificuldade, de uma outra circunstância, de um outro momento da sua cabeça, da sua vida, que você refletiu e a palavra fez sentido para você, aí você entregou a sua vida. Mas quem lançou a semente lá atrás foram outras pessoas. Paulo diz que um semeia e o outro colhe. Um pode semear, mas outro que pode colher. Entendeu? Descobrir tantas pessoas que nós falamos de Jesus e nós nem fazíamos ideia de que elas aceitaram a fé anos depois e elas estão lá. E mesma coisa, pessoas olhar para nós e falar, você chegou aqui, fui eu que falei de Jesus para você pela primeira vez, mas você rejeitou e eu nem imaginava que você estaria aqui. Não é, irmãos? Então não fique triste se na pergunta de decisão a pessoa disser não. Tá? Você fez a sua parte. Você vai dizer para ela, olha, então tá bom, muito obrigado por você ter me ouvido, eu vou continuar orando por você, quero continuar seu amigo, quero continuar em contato com você, mas eu te agradeço por ter me ouvido. Pronto e acabou, tá bom? Você não fique triste, você foi vitorioso sim, porque você chegou, conseguiu mostrar para a pessoa o Evangelho. E ela, na sua resposta à pergunta qualificadora, ela disse sim, eu entendi, mas infelizmente naquele momento ela não quis. Que Deus tenha misericórdia e ela possa ter um outro momento, né, e poder se arrepender dos seus pecados, ok? Então, de maneira nenhuma eu quero que você se sinta derrotado por ter uma resposta negativa. Tá bom? Mas agora vamos para o sim. Então, se nós conseguirmos o sim, então o que nós vamos fazer? Então, vamos esclarecer a decisão dessa pessoa. Por quê? Porque ela precisa dentro da vida eterna. Né? Então você vai esclarecer para ela o que é essa decisão. Vamos lá. Primeiro, transferir sua confiança para Cristo. Aqui, irmão, já está começando um discipulado, sabia? Ela disse sim, eu quero Jesus, eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Esse sim aí abrange várias coisas. Falei, eu quero sim ser um discípulo, eu quero agora andar com Jesus. Então você vai começar aqui um discipulado, praticamente. Ok? É muito importante isso, tá, irmão? Começa a conviver com você, com os irmãos da igreja. Não, o discipulado já começa aqui, tá?
Deixa eu ver, tem uma participação aqui com a gente. Deixa eu ver. A Marileia. Oi, Marileia. Eu vivenciei uma família por uns 5 meses até entender de fato que era pecador e tive aquela oração. Ou a palavra através de uma família. Ok. Né? Legal. Veja, demorou 5 meses. O meu demorou quase 4 anos. Né? E tem gente que demora mais. Então cada um tem o seu tempo, né? Então vamos lá. No esclarecimento da decisão, você já vai começar um discipulado. Então o que você vai explicar para a pessoa? Olha, você tem que transferir sua confiança para Cristo. Então, o que é transferir a confiança para Cristo? Você vai parar de acreditar em você, que você pode conseguir o céu, que você consegue pelas suas obras, você vai rejeitar isso. Agora, você vai confiar somente em Jesus. Tá? Você tem que receber Jesus, a Cristo, ressurreto e vivo. Olha aqui a ressurreição. Você tem que mostrar para a pessoa que Cristo está vivo e que Ele agora vai fazer parte efetiva da sua vida. Né? O fato de você dizer sim para Jesus é que Jesus agora ele está vivo e junto de você. Receber a Cristo como seu Salvador. Né? Ele é o meu Salvador. Através dele é que eu sou salvo. É o único que pode me salvar. Receber a Cristo como Senhor. O que significa? Ser é muito mais profundo agora. É que eu não sou mais dono da minha vida. Eu tenho um dono, que é Jesus Cristo. Né? E esse dono, ele manda na minha vida. Esse dono, ele é aquele que comanda agora a minha vida. Realmente eu não ando mais segundo as minhas vontades, mas a vontade dele. Por isso que é importante a palavra e o discipulado. E por último, arrepender-se. Tá? O arrependimento é importante. Você tem que explicar para a pessoa o que é o arrependimento. Então, no arrependimento, o que você vai fazer? Você vai explicar para ela que arrependimento, né, é mudança da sua mente. E o arrependimento não é remorso. O arrependimento não é você apenas ficar triste pelo que você fez. Mas o arrependimento é você concordar com Deus, né, que Ele está certo e você está errado. Isso é se arrepender. Porque quando você concorda que Deus está certo, então você vai começar o quê? A querer fazer o certo. Porque Ele é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. Então você vai agora começar o quê? A querer obedecer. Eu estou errado. Eu sempre errei. Mas concordo que Deus está certo. Arrependimento, na raiz da palavra, no grego metanoia, acho que você já deve ter ouvido, ou se não ouviu, eu vou explicar agora. Essa palavra metanoia, metanel e as suas variantes, ela quer dizer mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de visão de mundo. É muito importante entender isso. Porque antes de nos convertermos, nós tínhamos uma visão de mundo, uma visão distorcida, mas era uma visão de mundo. Eu achava que o mundo era assim, eu achava que o mundo era assado, eu tinha uma maneira de pensar que me levava para longe de Deus. Só que agora, através do arrependimento, através dessa minha entrega, através dessa minha mudança de mentalidade, eu começo a olhar o mundo com a lente, né, do óculos aqui, vamos usar como exemplo, eu enxergo a luz através dessa lente aqui, para que ela me dê um foco melhor, para que o meu cérebro consiga interpretar melhor a imagem. É a mesma coisa, agora eu começo a enxergar o mundo com a lente da palavra de Deus. A palavra de Deus vai me trazer um foco melhor das coisas, vai me mostrar o que Deus quer, o que Deus diz que tem que ser feito, e agora eu vou obedecer. Então o arrependimento é isso, querido. Mudança de mentalidade, mudança de visão de mundo. E a nossa diferença para o mundo
é que eu sou pecador arrependido. Não sou melhor e nem pior do que os que estão longe de Deus. A diferença é que eu sou um pecador arrependido. Eu me arrependi, mudei a minha mentalidade e agora eu ando conforme a palavra de Deus e procuro andar. Ok? Então, queridos, nós temos que falar do arrependimento dessa forma. Se você tiver dúvidas ainda, mande a sua pergunta e que nós vamos esclarecer melhor. Né? A Marileia, o Fernando, vamos dar um like no vídeo. Tá bom, pode dar like aí, pessoal. Então, falando de arrependimento, tá? Se você esclareceu, estamos aqui chegando no final, tá, irmãos? Da aula de hoje. Se você conseguiu esclarecer ali fazer o esclarecimento da decisão, tá? Você teve um sim, esclareceu a decisão, o que eu digo que é o começo de um discipulado. O que vai acontecer agora? Agora é hora de orar. É hora de orar. Então o que nós vamos fazer? Começa a orar pela pessoa. Nós vamos falar, agora chegou a hora de orar. Então já que você entendeu, você disse sim, você quer Jesus, você decidiu que você quer receber o presente da vida eterna, e eu te esclareci o que significa tudo isso, agora é hora de orar. Então o que você vai fazer? Você vai orar por ele ou por ela, né, para que o Senhor abra a mente e o coração para receber Jesus. Então você vai fazer uma oração por essa pessoa. Então você vai fazer a tua oração naturalmente, não tem nada decorado, tá, querido? Ali é o momento teu com essa pessoa ou com as pessoas que estão ali. Você vai orar, pedir, Senhor, abra a mente, porque é obra do Espírito, querido. Você ali é um instrumento. Creia que o Espírito Santo está usando a tua boca, está usando o teu coração, aquilo que você tem no coração. E você vai orar, Senhor, abre a mente, abre o coração dessa pessoa. Porque se o Espírito Santo não fizer isso, nós não vamos conseguir. Não somos nós que vamos conseguir. É obra de Deus. Depois que você orou por ele, você vai orar com ele ou com ela, tá? Para que a pessoa possa confessar com sua boca que recebe Jesus Cristo. Ok? Então, a pessoa ela precisa confessar com a boca dela. Então você vai dizer agora, você vai orar comigo. Você pode repetir essa minha oração? E aqui eu vou dar uma dica, tá? Como é que você ora nesse caso? Até para reforçar os pontos que houve no Evangelho. Então eu vou fazer aqui uma oração, não é como uma dica, tá? Você vai orar com ela. Você vai pedir para ela repetir, Senhor Jesus, eu entendi que o céu é um presente. Eu também entendi que eu sou pecador e que eu não posso me salvar. E muito mais do que isso, eu entendi que Deus me ama e não quer me punir, mas ao mesmo tempo Ele tem que punir o meu pecado. Por isso, eu te recebo, Jesus, como meu Salvador, porque eu entendi que o Senhor morreu na cruz para me dar a vida eterna. E eu recebo esse presente agora pela fé. E eu sei que a fé, ela não é apenas um conhecimento intelectual ou algo temporário. Eu sei que a fé é me entregar e confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Eu te agradeço, Senhor, por fazer essa obra na minha vida. Amém. Então, essa é uma sugestão que eu dou para que você possa levar essa pessoa em oração. E veja, o que eu usei? Eu voltei de novo em todos aqueles pontos do Evangelho. Eu voltei lá na graça, eu voltei lá no homem,
Eu voltei lá em Deus, em Cristo e na fé. Né? Eu levei a pessoa a confessar com a boca dela tudo aquilo que nós falamos, simplesmente. Né? Então, quando você tem gravado na tua mente aquela sequência, você vai ali. E é aquilo que a pessoa precisa confessar. É aquilo que ela precisa entender. E aí, o que eu vou fazer? De novo, orar por ela. Para que, agora eu vou orar novamente por você. Para que a certeza da vida eterna seja real na sua vida. Ok? Então você vai orar e pedir, Deus, dê certeza de vida eterna para essa pessoa. A certeza que eu tenho, através do Espírito Santo, também possa ser real na vida dessa pessoa. Tá bom? Aí você terminou de orar. Assim que você terminou de orar, você vai pegar um texto da Bíblia, você vai pegar a tua Bíblia e vai abrir em João 6, 47 e vai dar na mão dessa pessoa para que ela leia, que é a certeza da vida eterna. Você vai mostrar para ela aquele versículo. Ele diz o quê? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha que maravilha, olha que promessa, irmãos. O que essa pessoa acabou de fazer? Ela acabou de confessar que crê em Jesus. E aí você mostra na Bíblia, ler com essa pessoa, ela vai ler. Você pede para ela ler. Mostra na Bíblia que ela agora tem a vida eterna. E ela tendo a vida eterna, o que você vai fazer? Você vai refazer as duas perguntas de diagnóstico. Por quê? Porque ali você vai ver se realmente ela realmente descobriu a vida eterna. Então esse é o momento que você descobre se a pessoa realmente compreendeu o que você falou e mudou a sua perspectiva sobre a vida eterna. Se ele respondeu de forma correta, é uma grande alegria. Então você vai refazer. Lembra daquelas perguntas que nós fizemos lá atrás? Que você, se você tinha certeza de que ia morar no céu, você respondeu que não. A pessoa respondeu que não. Deixa eu voltar aqui. Lembra daquela pergunta que nós fizemos? Você disse que não. E agora? Uma grande alegria a pessoa dizer, não, sim, eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza que vou morar no céu. E a segunda pergunta? Lembra que eu te perguntei se Deus te perguntasse por que eu devo deixar você entrar no céu? Você respondeu que era através do quê? Das suas obras. E agora? Não, agora eu creio que não é pelas obras. Meus irmãos, se as pessoas chegar nesse ponto, realmente você a ganhou para Jesus Cristo. É uma alegria muito grande. Mas sempre tem aquela situação. Se ele continuar respondendo de forma errada, não desanime. Você fez a sua parte, explicando a verdade do Evangelho. E você deve continuar orando para que o Espírito Santo faça o seu trabalho. E você não vai abandonar essa pessoa. Você vai continuar acompanhando. Por quê? Apenas ela ainda precisa da sua ajuda. Então, na sua ajuda, o que você vai começar a fazer? O acompanhamento espiritual imediato. 5 meios de crescimento. Isso aqui já é um discipulado também. Você vai começar um discipulado com essa pessoa. Então é aqui que você vai começar a andar com essa pessoa, fazer discípulo. Ela não respondeu certo? Não tem problema. Você vai andar com ela. Você vai ter mais liberdade para falar do Evangelho. Então, na aula que vem, nós vamos falar sobre os 5 meios de crescimento, que é um discipulado onde nós vamos consolidar essa pessoa na casa de Deus. Nós vamos consolidar, nós fizemos nascer uma pessoa na fé. Ela nasceu na fé. E nascendo na fé, agora ela é um bebê espiritual. E um bebê,
Se você larga ele apenas deixando ele sem alimento, sem cuidados, o que vai acontecer com esse bebê? Ele morre. Então, eu costumo dizer, eu já ouvi uma frase há muitos anos, muitas vezes nós somos bons obstetras, aliás, né? Nós somos bons obstetras, mas péssimos pediatras. O que isso quer dizer? O obstetra é aquele médico que ajuda, faz o parto, mas quem é depois que cuida da criança? Quem é que dá o acompanhamento mensal, o acompanhamento do crescimento, da evolução, do desenvolvimento dessa criança? É o pediatra. E é assim que nós temos que agir. Nós ajudamos a nascer na fé e agora nós temos que cuidar. Nós temos que ser os pediatras. Nós temos que discipular. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre justamente isso aí, tá bom? Meus irmãos, mais uma vez, vamos ver aqui, o Marilé, você vai mandar material para a próxima aula? Vou mandar sim, né, que é as formas de crescimento, tá? Aquilo que eu já mandei tá lá no material, tá? Meus irmãos, eu queria pedir para vocês fazerem o testemunho, mais uma vez, tá? Escreva um testemunho, porque eu gostaria realmente de avaliar se vocês entenderam. Se vocês tiverem dúvida, mais uma vez eu falo, manda no grupo. Tá? Pode falar comigo ou no meu particular. Outra coisa, tentem memorizar o esboço. Se você olhar agora o esboço, vocês vão ver, vão ter mais sentido naquilo que eu expliquei. Vocês vão ver que cada parte daquele esboço tem um sentido, está levando a um objetivo. Tem uma sequência preparada para chegar naquele objetivo. Então eu queria que vocês tentassem memorizar. E outra coisa que eu queria passar para vocês para a gente finalizar a aula, é que nós, através do departamento, do Ministério de Discipulado, nós estamos nos propondo, assim que nós conseguimos voltar a nos reunir, a igreja poder voltar a ter as suas atividades, a gente criar um grupo de discipulado específico para evangelismo. E então aprofundar mais nessa matéria, aprofundarmos mais nesse campo. Então seria um grupo específico para fazer evangelismo na prática mesmo, aí nós vamos trabalhar na prática, ir aos hospitais, ir em visitas, em conjunto com os outros ministérios, procurar ter visitas. Então eu imagino que eu vou precisar, nós vamos ter um grupo limitado a 8 pessoas no início, para poder fazer um treinamento de discipulado mais aprofundado sobre evangelismo e na prática. Então, eu gostaria que você não desse nenhuma resposta agora, mas orasse e pedisse ao Senhor direção, se o Senhor é para você se envolver mais profundamente como ministério mesmo no evangelismo. Não é? Que Deus realmente te chame para esse ministério, que eu acho que na verdade não é nem ministério específico, é função de todo cristão, né? É a palavra para todo cristão. Mas nós queremos ter um grupo de discipulado, um encontro semanal, e nós trabalharmos especificamente o evangelismo, aprofundarmos e fazermos visitas práticas, né? Não adianta nada, tudo que eu falei para você aqui é teoria, que eu já vivi muitas vezes na prática. E tudo aquilo que eu vivi na prática é difícil eu passar para você aqui. Você tem que sentir, você tem que ver. Você tem que ver numa situação real como funciona. E aí você vai ver a alegria que é realmente falar do Evangelho para alguém. Tá bom? Ore. E não precisa dar resposta. Quando a igreja voltar à atividade, nós vamos falar isso para a igreja. E eu vou aí lançar as oportunidades e vamos ver como a gente vai poder trabalhar. Tá bom? Meus irmãos,
uma excelente Páscoa para vocês. Se eu não conseguir aqui falar com todos, né, dá o likezinho lá no vídeo, né, se você gostou. Quem não conseguiu assistir, vai ficar gravado lá, então você assiste a aula, mas que você tenha uma excelente Páscoa na comunhão com a família. Já participamos da ceia, Jesus ressuscitou e Ele está vivo e Ele está com você. Nesse momento difícil, de isolamento, eu creio que o Senhor está na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e continue orando. Ore por nós, ore pela igreja, ore pelo nosso país, porque o nosso país precisa da nossa intercessão. Tá bom? Uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau, tchau.